Um dos pontos altos da CPI foi o momento em que o senhor falou da carta que o senhor entregou ao presidente, né? E eu queria saber o seguinte, qual foi a motivação que o senhor teve naquele momento para fazer essa carta e entregar ao presidente? Porque, afinal das contas, àquela altura já devia estar claro para o senhor que esse paciente que o senhor descreveu agora não seria convencido tão facilmente. E talvez mesmo essa carta não tivesse esse poder. O senhor estava tentando produzir uma prova de que tentou alertar o paciente Bolsonaro sobre os rumos que o país estava tomando? E quais foram os detalhes da entrega da carta? Quem estava presente? O presidente falou algo no momento em que recebeu a carta? O senhor sabe se ele leu? Não, aquilo dali era o seguinte, era muito difícil você fazer o presidente parar, ele não gosta de parar para prestar atenção, cenários, aquela coisa mais, eu pedia insistentemente, olha, eu preciso explicar para o presidente o tamanho deste problema. Nós tínhamos feito os cenários, eu tinha dividido 3 grupos, eu pedi um cenário extremamente otimista, como se o Brasil fosse uma Nova Zelândia, que nós tivéssemos um estado de bem-estar social absurdo, pudéssemos controlar tudo. Coloquei nesse cenário como responsável do grupo o Gabardo. Um segundo grupo, olha, com o que o SUS pode, com os problemas sociais brasileiros, com a gravidade da doença, mas a gente lutando no limite da nossa responsabilidade, conseguindo a adesão da população, que seria o realista que a gente gostaria de lutar, coloquei o Wanderson. E coloquei olha, se continuar desse jeito, se for apertando desse jeito, aonde que a gente pode chegar? Coloquei o Júlio Croda e pedi os 3 cenários. E eu queria mostrar aqueles 3 cenários, porque o caminho que o presidente estava indo era mais o caminho do prognóstico do Júlio, que sinalizava até dezembro. Eu determinei a data de 31 de dezembro como data limite para se fazer, isso era mês de março. E queria mostrar. E aí, na véspera, uma sexta-feira, eu consegui pôr sentado o ministro da Casa Civil, Braga Neto, e estava, não que tenha sido chamado, mas estava presente o ministro Moro. E eu abri cidade por cidade, estado por estado, com todas as variáveis, os 3 cenários. Falei, o presidente tem que saber disso, sob pena dele alegar amanhã de que ele não tenha sido devidamente alertado. E aí foi marcado para o sábado de manhã, para o dia seguinte, quando eles viram a gravidade, foi marcado no Palácio do Alvorada, não no Palácio do Planalto, foi na biblioteca do Alvorada com a presença dos ministros. E lá, então, eu expliquei claramente, falei, olha, esse cenário que está indo... Eu me lembro que naquela semana o Wanderson havia dito que iria publicar a portaria que regulamentava, por exemplo, o serviço funerário. Você tem tudo aquilo é feito com muita técnica, o saco plástico não pode contaminar lençol freático, você pode ter uma quantidade grande, você tem uma realidade no Brasil de muitos sepultamentos sem caixão, em cova rasa, você tinha que fazer toda a metodologia e aquilo tem que ser retratado por portaria nacional. O presidente falava, eu não quero que se fale nesse assunto, é um assunto mórbido, mas tinha que se tratar do assunto, não se podia entrar numa epidemia dessa sem dar essas notas técnicas. Então, eu resolvi levar e levar por escrito para que ele depois pudesse sentar, depois da reunião, pudesse ler, pudesse refletir. Ele compreendia, quando a gente explicava, ele compreendia, ele não gostava, mas ele falava, entendi. Eu falava, bom, então agora nós vamos, então, agora vai. No dia seguinte, 2 dias depois, ele tomava atitudes como se não tivesse nada. 2 semanas depois dessa reunião, ele me exonerou.